Pessoal, aqui professor Vinícius falando, tá certo? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o gênero crônica. Gênero sensacional, rápido, que lida com os temas do dia a dia, é, repleto de humor, né? Um gênero que se distancia um pouco do conto, justamente por esse dado humorístico, certo? Tem algumas características, então, aqui que eu vou falar para vocês, rapidamente, para a gente poder finalizar esse assunto aqui e partir para a próxima. Ó, vamos lá. O fator principal que define uma crônica é a temática, porque elas abordam temas relacionados ao cotidiano. Daqui a pouco eu vou falar de uma crônica do Fernando Sabino maravilhosa que eu deixei aí para vocês e acho que vocês vão gostar. Bom, além disso, desses assuntos cotidianos vinculados ao cotidiano da cidade, nós temos também a situação de que são aquelas situações banais, ou seja, um bom cronista ele pega o detalhe de uma coisa aparentemente banal e dali ele transforma em poesia, poesia no sentido metafórico, né? Ele exprime, ele consegue captar a beleza de um momento corriqueiro. É comum que esse tipo de texto tenha marcas claras de humor, né? Então, como eu disse, é um texto que vai ter um pouquinho de humor, mas a do Fernando Sabino, como eu apontei para vocês, não tem esse dado do humor. Ele é uma crônica mais emotiva. Em todo caso, é alguma coisa retirada do cotidiano. E a linguagem da crônica ela costuma ser coloquial, uma linguagem mais simples, né? Traz a leveza da linguagem do dia a dia, sem ser muito rebuscada a linguagem. Então, vamos deixar essas marcas bem pontuais. Beleza, meu time? Por enquanto? Joia. A estrutura narrativa é a mesma, é o pente, personagem, enredo, narrador, tempo e espaço, tá certo? Vamos lembrar que tem dois tipos de crônica. Uma é a crônica narrativa, aquela que é marcada definitivamente um gênero literário e é marcada pela narração de situações cotidianas sob uma perspectiva individualizada. Daqui a pouco vocês vão me dizer, tá certo? E também temos a crônica jornalística, onde, de certa forma, a gente tem já uma narrativa mais argumentativa, né? Isso porque, a partir da narração de fatos cotidianos, os cronistas de jornal promovem reflexão e desenvolvem teses e argumentos sobre algum tema. Geralmente, temas políticos, né? Se você for observar esse gênero nos jornais atualmente. Beleza? Bom, agora vem aqui comigo. Deixei uma crônica linda, maravilhosa. A última crônica de Fernando Sabino. Vou contar aqui o enredo, aqui o resumo para adiantar a nossa história. O narrador está sem inspiração, ele não consegue escrever o seu texto e entra num botequim na Gávea para tomar um café. Estando lá, ele começa a pensar por que ele não está se sentindo inspirado para escrever e observa um casal de pretos ao fundo do botequim. Logo na sequência, ele percebe que não são dois, mas três, e uma pequena menina de 3 anos, e logo já imagina tratar-se de uma família. Ele começa a observar, sem muita pretensão, essa família, e, de certa forma, ele observa que eles estão ali para algo mais do que comer, eles não estão ali só para matar a fome. E aí ele começa a se interessar por aquelas personagens e começa a observá-las com mais afinco. Bom, ele vê que o pai pede um bolinho, conta as moedas do bolso, pede um bolinho e uma Coca-Cola. A mãe começa a observar, o garçom foi buscar as coisas, quando trouxe o pedido do pai, ele ele observou que a mãe tirou alguma coisa da bolsa e que o pai sacou do bolso uma caixa de fósforos. Hum, olha só. Olha como é que é um tema cotidiano. Qualquer pessoa entra para comprar um bolinho, uma Coca-Cola em um botequim. Mas olha, perceba a poesia que ele captou naquele momento singular. Uma Coca-Cola, uma fatia de bolo, a mãe tira alguns objetos que ele não observa muito bem e o pai uma caixinha de fósforos do bolo. Dá para sacar a ideia? Pois bem, ali ele já traz pra gente a ideia de que eles vão comemorar o aniversário da filha naquele botequim, tá certo? E por fim, depois da comemoração, de cantarem parabéns bem baixinho, ele olha, o pai percebe que estava sendo observado pelo narrador. Aí o pai se sente envergonhado um pouquinho por aquela cena, humilde, né? E depois
ele ele pensa, não, eu me sinto orgulhoso, eu comemorei o aniversário da minha filha. E olha para o narrador com um sorriso puro e altivo. Neste momento, o narrador se inspira e deseja que a sua última crônica seja como aquele sorriso daquele pai, altivo, puro e cheio de emoção. Esse foi o nosso exercício. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma crônica maravilhosa. Perceba, não tem muito humor, mas sim, é um recorte de uma cena cotidiana, com um olhar um pouco mais apurado. Ele poderia apenas olhar os três comendo alguma coisa e meter o pé dali, sem observar a pureza, os detalhes daquela situação. Tudo bem? Coisa para você se atentar aí, ó. Os personagens. O narrador, personagem. Ele é personagem, mas ele só observa. Olha que legal essa brincadeira do foco narrativo. Ele é o narrador personagem, mas ele só observa o fato. Tem o pai, a mãe e a filha como protagonistas dessa história. O pai, talvez, um pouco mais protagonista. O garçom e o homem que está atrás do balcão são personagens. O garçom secundário, né, talvez a mãe secundária. E o homem que está atrás do balcão, um figurante. Do ponto de vista do enredo, acabei de contar o enredo, né? O narrador, escritor sem inspiração, entra no botequim e observa uma família e descobre que estão celebrando o aniversário dessa filha. O narrador, em primeira pessoa, porém, ele mais observa a situação do que participa da história. Então, uma coisa para você ficar atento. E o tempo, o conto utiliza verbos no presente. Ou seja, evidenciando que aquele acontecimento está ocorrendo naquele exato momento. O espaço, o botequim na Gávea, no Rio de Janeiro. Tudo bem, então? Então, espero que vocês tenham gostado do conto aí, pessoal do 8º ano. Tamo junto. Fui!